Olá a todos e todas os participantes do 7º Congresso Internacional e Multidisciplinar da SEVEN. Meu nome é Ana Cristina Alves de Paula Barreto e hoje eu vou dar início então à apresentação do artigo que escrevi em coparticipação e coautoria com meu grande amigo Lucas Matos Martins a respeito das ilustrações contidas na obra A Fantástica Fábrica de Chocolate de Roald Dahl. Esse artigo se posiciona dentro da linha temática do estudo das letras, em especial da literatura, e eu espero que seja um momento de bastante troca e partilha entre todos nós participantes. Eu vou dar início então à projeção de minha tela. Bom, acredito então que estejam todos aqui enxergando. Eu vou dar início então à passagem dos slides. Bom, essa daqui é a interface de abertura da nossa apresentação em PowerPoint, contendo então os nossos nomes completos, bem como os e-mails de contato, meu e do meu amigo Lucas. E esse daqui então é o título da nossa exposição, A Fantástica Fábrica de Chocolate, análise das ilustrações da obra datada de 1964. O que eu tenho a dizer a respeito dessa obra? Aqui nós vamos analisar, em especial, não o enredo, mas as ilustrações e o trabalho do ilustrador. Não podemos deixar de lado, é claro, a figura do autor, que é tão importante. Roald Dahl é o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate, se tratando ele de um escritor britânico nascido no país de Gales, que atingiu bastante notoriedade a partir da década de 40, pós a Segunda Guerra Mundial, tendo escrito obras que atingem não somente o público infantil, mas também o público adulto. E ele se tornou então um dos escritores mais aclamados e amados do mundo, com obras como A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, James e o Pêssego Gigante e O Bom Gigante Amigo, As Bruxas, entre outras obras que posteriormente foram adaptadas diversas vezes para o cinema. As ilustrações dessa obra foram feitas por ninguém menos do que Sir Quentin Blake, que ilustrou todas as obras de Roald Dahl. Antes de falarmos um pouco sobre o ilustrador, é importante entender que na redação desse artigo nós partimos de uma perspectiva da semiótica, em que o observador dessas ilustrações ele é também agente e assim participa de um processo de construção de significados. Aqui nós estamos falando e abordando uma obra dentro da seara da literatura infanto-juvenil, que desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem e no conhecimento de mundo da criança. Essas ilustrações contidas nas obras de Roald Dahl apresentam um valor artístico e estético notável e amplia as possibilidades de construção desse texto, além de darem cor e forma ao verbal. Bom, nosso aporte teórico, então, traz diversas referências, especialmente de Nodelman e Schwartz, que os nossos colegas poderão se aprofundar na leitura do nosso texto. O que eu tenho a dizer um pouquinho antes de entrar na questão das ilustrações? Vou voltar até aqui no slide de Quentin Blake. Bom, ele conferiu uma abordagem bastante particular e única a essa vertente da literatura infantil encabeçada por Roald Dahl. Por que uma vertente da literatura infantil? É porque ela contém um tom bastante macabro e subversivo. E o autor promove um tipo de literatura moralizante, mas envolvida em um tom bastante macabro, subversivo e irônico. Quentin Blake possui um estilo inconfundível, com um senso de humor e traçado bastante leve. Então, cada desenho dele, por mais simples que pareça, ele requer bastante planejamento e preparação. Ele faz um estudo a respeito de cada personagem e ele estuda a postura, a fisionomia e as características de cada um desses personagens, que tipo de expressão eles terão e a composição de todos os elementos que ele deseja que contenha na página. E ele se utiliza de uma técnica que se chama técnica de mesa de luz.
onde, sobre uma mesa de luz, ele coloca o seu rascunho, e que lhe servirá de base, e acima desse rascunho, ele coloca uma folha de papel mais grossa, do tipo Canson ou Art, que é uma folha de papel específico para aquarela, e ele faz, então, um desenho sobreposto ao outro, mas ele não busca repetir o que está contido no esboço ou ver claramente o que está contido nesse esboço. Pelo contrário, ele deseja apenas utilizar, né, essa base, mas desenhar de forma com que se pareça um traçado mais espontâneo, como se ele estivesse desenhando pela primeira vez, mas com a vantagem de já saber todos os elementos que devem aparecer naquela ilustração e onde eles devem estar posicionados. Dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate, é notável, né, e importante mencionar que ela é a história de Charlie Bucket, o personagem principal, que é um garoto pobre que reside numa pequena cidade, num casebre muito velho e humilde, residindo junto com seus pais e seus avós e avós maternos e paternos, né, de ambos os lados. O início do livro, tanto ele quanto sua família passam por uma grande dificuldade financeira e bastante privação alimentar. Por isso, essas primeiras ilustrações vão demonstrar as características físicas desse protagonista, que está extremamente abatido, frágil e vulnerável, porém otimista e esperançoso com relação a esse concurso que o Sr. Wonka está promovendo. Então, aqui nós temos também a adaptação para o cinema de Charlie Bucket. Aqui temos, então, Charlie e seus avós. E aqui a adaptação para o cinema. E aí nós passamos ao primeiro ganhador do primeiro bilhete dourado, que é Augustus Gloop. Ele é retratado como um garoto gordinho com como um balão inflado. E o seu rosto seria como uma grande bola de massa com dois olhinhos espremidos que olhavam para tudo cheio de gula. E Rose Doll é bastante crítico quanto à gula. Ela é um alvo particular do autor, e por conta disso, o personagem Augusto Gloop recebe um final bastante perturbador e violento. Então, Rose Doll busca mostrar o quão ruim pode ser ir com tanta sede ao pote, tá bom? A segunda personagem ganhadora de um bilhete dourado é Veroca Sol, descrevida aí como uma menina mimada que tinha pais riquíssimos e tinha assim severas dificuldades de compreender e respeitar limites. Então aqui, tanto em Veroca quanto em Augustus, a gente percebe a utilização de cores mais quentes que demonstram agitação, violência, narcisismo, loucura e vingança. Aqui temos a adaptação para o cinema de Veroca e temos os demais ganhadores dos cupons dourados. Então, além de Veroca e Augustus Gloop, temos também Miguel Tevel e Violeta Chataclete, além do nosso protagonista Charlie Bucket e seu avô ao final. Todas essas crianças vão se perdendo ao longo da tour que o Sr. Wonka realiza dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate. E por isso só resta, aqui temos a adaptação cinematográfica, não é? E por isso, no final, só resta como criança vitoriosa, eu estou passando um pouquinho mais rápido para não nos perdermos na questão do tempo, mas só resta como criança vitoriosa desse passeio o próprio Charlie Bucket, que além de se tornar um ganhador de doces e chocolates Wonka para o resto de sua vida, é presenteado com a fábrica pelo próprio Sr. Wonka. A gente pode perceber que Quentin Blake faz um bom uso das paletas, principalmente do contraste de cores quentes e frias para definir um estado emocional das personagens em questão. Então, as cores quentes, como eu falei, denotam agitação, violência, loucura, vingança, e a utilização de cores mais frias, como é a paleta de Charlie e seus avós, demonstra sentimentos mais introspectivos, como tristeza, solidão, depressão, passividade, calma e otimismo. O fato é que essa obra ela possui uma grandiosidade imaginária incrível e ela traz várias lições sociais. O autor Roald Dahl valoriza a família e valoriza características como a humildade, a honestidade, o caráter e fortaleza de espíritos como os prêmios mais valiosos que uma criança pode ter.
Nessa obra, a voz infantil integra a sonoridade, a visualidade e o sentido, e ela instiga a inteligência e a sensibilidade criativa da criança. Nós podemos concluir, então, que tudo isso permite ao leitor um encontro com o mundo da imaginação, do sonho, da fantasia, em contraste com a vida real, mostrando que é possível aliar ficção e realidade e apresentar oportunidades significativas de estudo desse planejamento gráfico, que é um recurso muito importante para que o leitor compreenda a obra literária. Nós temos aqui as nossas referências, agradecemos pela atenção e eu e Lucas, então, desejamos a todos e todas uma excelente participação no Congresso e que possamos continuar o debate aí via e-mail ou outras formas. Muito obrigada por tudo e até mais.